questão da fé a tal ponto de transportar montanha. E aí, como nosso companheiro colocou, a fé é um conjunto de situações. A falta de fé, a verdadeira fé, a fé raciocinada, a fé esclarecida, está tão ausente em nossas vidas que nós estamos vivendo tanta conturbação. A conturbação se amplia na proporção direta daquilo que nos falta. Sem ter fé, nós não exercemos um dos deveres mais sagrados da criatura humana. Qual é? O de saber orar. E quando nós falamos em fé, nós vamos nos referir à prece. E o que é a prece? Filha primogênita da fé. Santo Agostinho nos fala que a prece é o orvalho divino que vem aplacar o calor excessivo das nossas paixões. Se a prece é esse orvalho divino para aplacar esse calor excessivo das nossas paixões, então o que é que nós vamos ver? Quando não sabemos exercer o princípio da prece, a fé se desmorona, porque ela é engolida pelo arrastamento das nossas paixões inferiores. Está aí a mensagem de Jesus, quando ele fala: ó raça incrédula, e nós estamos sendo incrédulos, a tal ponto que estamos, olha, vivendo aí, sancionando isto, como natural, como normal, porque nós não estamos nos conhecendo, certo? Não estamos nos conhecendo. E dentro desse desconhecimento, nós estamos fazendo uma semeadura de adversidade. Somente para encaixar a mensagem do Evangelho em relação à nossa temática, que é muito importante. Quando nós falamos de aborto, né, como está lá o título, diga não ao aborto, é a mesma coisa que aborto não, amor à vida sim. E nós vamos aí compreender porque a importância desta negativa, né, ser veemente. Tanto que eu fiz questão de chamar ela a atenção, a fonte está maior do que aqui. É que tem que estar sendo realmente, tem que estar chamando a atenção. Ah, mas não é o amor que... O amor, ele por si só, já nos chama a atenção que quando nós entramos na angústia do desespero desta prática, é porque o amor está nos convidando e nós estamos ouvindo. Para vocês terem ideia, hoje quando se fala em aborto, né, o aborto, dentro da bioética, vejam vocês, hein? Eu vou falar de um segmento da academia. O aborto dentro da bioética. O que é bioética? É a disciplina que trata dentro da academia das questões que envolvem o estudo da criatura humana no campo biológico. Não é? Então, os critérios, os procedimentos, eutanásia, aborto, suicídio, isso está dentro de uma bioética. Pois bem, esta disciplina, em relação ao aborto, é um dos temas, porque tem outro, bem verdade, mas esse é um dos temas que a bioética tem um grande problema de discussão, porque requer reflexão e muito mais ainda uma complexidade e ao mesmo tempo uma acentuada situação de polêmica. É bastante polemizado o assunto. E aí nós vamos passear nesta busca acadêmica e procuramos respostas com indagações, e a doutrina espírita nos traz esclarecimentos assim tão peculiares, tão concisos,
tão claros, tão lógicos sobre a temática. E diga-se de passagem, lá no momento em que o mundo não conhecia aquilo que iria nortear a questão que envolve o aborto. Que a doutrina espírita nos chega em 1857, o mundo não conhecia ainda a genética, que a genética vai surgir com Mendel, lá pelos idos de 1868, né? As primeiras manifestações de conceito de genética, quando Mendel traz, porém não foi aceito, foi até ironizado, desdenhado, e ele abandona as suas pesquisas, né? E mais tarde, 20 anos depois, é que ele retoma e vai nos legar este patrimônio, né? Este arcabouço que é o conhecimento hoje dentro do campo da genética. E a doutrina espírita já sinalizava para tudo isso que hoje nós temos aí, e muito mais, explicando por que nós temos limitações para lidar com um assunto tão importante, porque nos falta o respaldo moral. Eu trouxe para vocês, como introdução, a questão 358 do Livro dos Espíritos. E vejamos, nessa introdução, nessa questão, o que já nos direciona para entendermos sobre o aborto, né? Vejam vocês o que a doutrina nos fala. A doutrina espírita, nos seus postulados, objetivamente, trata com bastante clareza a respeito do abortamento. Olha isso, hein? Postulados, objetivos, clareza, significa dizer o quê? Não tem permeio, todo mundo pode entender e deve. Com bastante clareza, né? A respeito do abortamento em qualquer período da gestação. Ocorreu a gestação, quando é que essa gestação vai ocorrer? Nós vamos ver aqui. Quando ela inicia e quando ela termina. Então, todo esse período, a doutrina espírita está nos informando o que é importante, o que deixa de ser. Ao afirmar o que, olha isso, né, pessoal, muito forte, há crime sempre que transgride a lei de Deus. Uma mãe, aqui não tem nada dizendo assim, olha, fez um aborto, vai para o inferno. Fez um aborto, o tridente do cão vai furar. Nada disso. O tridente do cão, o inferno está na nossa consciência. Porque nós aqui vamos estar nos questionando. E nada do pobre, deixa o pobre do Satanás, Satanás. Ele já está até aposentado. Certo? Então o que é que acontece? Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança. Observe isso aqui, viu, pessoal? Criança. Dito isso em 1857. Não estou falando em tempo moderno que a ciência está aí tendo o domínio de genoma, não. 1857. No momento que nós temos o conhecimento do genoma, em parte, porque não conhecemos tudo, o que é que nós estamos falando? Gestação. Interromper uma gestação. Né? Retirar um embrião. É sempre assim. Mas a doutrina espírita já nos mostra, olha, a vida uma criança. Então ocorreu o momento, iniciou esse processo, é uma criança, e nós vamos constatar. Então, uma criança, antes do seu nascimento, por isso, quem impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Livro dos Espíritos, questão 358. Aqui, olha quantas informações peculiares, importantíssimas, esclarecedoras, norteadoras, educadoras, a doutrina nos permite. Quando ela fala logo que aborto é crime, estamos transgredindo a lei divina. É crime.
Já é logo, não tem aquela, não vamos ver assim, nós vamos ver a circunstância que o aborto pode deixar de ser crime. Não é? Uma mãe, ou a quem quer que seja, não é a mãe que está se comprometendo, não. Quem também comunga, quem também incentiva, quem também pratica, quem também intervém, está no comprometimento. Por quê? Porque está matando um ser qualquer, um ser como outro qualquer. É um ser humano. Entendeu? Um ser humano como outro qualquer. A única diferença são o quê? As condições de desenvolvimento. Mas o ser é o mesmo. A partir daí, nós perguntamos: e o que é isto antes do nascimento? Sim, antes do nascimento. Então, se está antes do nascimento, não existe nada, não existe ninguém. O que é que vocês acham? Procede? Ou não? Procede? Não existe ninguém antes de nascer. Aí é que nós precisamos nos conhecer, pessoal. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? O que fazemos aqui? Nós estamos vendo aqui, olha, o mundo espiritual falando antes do nascimento. É sinal de que nós existimos antes de quê? Do corpo físico. Aí é onde nós precisamos saber a nossa origem. Qual é a nossa origem? As mãos de Deus. Então não é o pai, nem a mãe, né? Que cria, que cria o filho como espírito. Mas, como espírito, somos procedentes das mãos de Deus, né? Essa gravura de Michelangelo, que se encontra lá na cúpula da Capela Sistine, lá no Vaticano, né? Que inspira o momento da criação do Criador e o ser criado, né? O Criador e o ser criado. Então, Deus na sua majestade de criação e o homem na sua humildade de criador, ou de criado. Aí, nós vamos ver o mundo espiritual falando de que, como espírito, saímos das mãos de Deus. Mas saímos da mão de Deus de que maneira, em que estágio? Ele cria, ele não tem preferência, ele não tem privilégio, ele não exerce privilégio para com ninguém. Todos nós fomos criados e todos os espíritos são criados da mesma forma, simples e ignorantes. Aí é que está a perfeição, a justiça e a misericórdia de Deus para com todos nós. Ele cria todos da mesma forma, simples e ignorantes. Então saímos das mãos dele, simples e ignorantes. Simples de quê? Simples de experiência, ignorante de conhecimento. Aí o que ele nos dá de contrapartida? A inteligência, pessoal. É o que nos diferencia dos demais seres ou não? Não é a inteligência, não? Nós olhamos para um orangotango, ele está fazendo, nós vamos encontrar nele vestígio de inteligência, mais do que no gato, menos do que o cachorro. Então, nos outros seres nós vamos encontrar vestígios de inteligência, um mais acentuado do que outro. Mas a inteligência plena, onde é que está? Na criatura humana, no espírito imortal, na condição humana. Então Deus nos dá esse grande atributo que é a inteligência. E ele diz: meu filho, você é simples, você é ignorante, mas você tem inteligência, então vai fazer o quê? Procura transformar os seus limites e as suas dificuldades iniciais. Que dificuldades são essas? A dificuldade da criação. O ponto de partida, todos têm o mesmo ponto de partida. Aqueles, como diz aí por aí afora, aquele que é mais safo, progride mais rápido. O que é mais acomodado é um direito que ele tem, progride mais lento. Não é assim que nós assistimos o contexto da vida? Mas todos têm a capacidade de poder transformar esses limites em experiências úteis para futuros empreendimentos mais significativos na direção
da evolução, na direção do progresso. Eu vejo muito essa coisa de evolução, eu não gosto muito desta palavra dentro do contexto doutrinário não, viu pessoal? Não gosto não. Eu gosto sempre de utilizar uma outra palavra, que é a mesma coisa, progresso. Porque a doutrina espírita nos falou, quando chegou, de progresso. 1857. Quando foi 1859, mais ou menos para 1860, vem a teoria evolucionista de Darwin. É quem traz teoria evolucionista de Darwin. É quem traz a palavra evolução. Mas quando nós vamos ver a palavra evolução de Darwin, ele está realmente mostrando tudo aquilo que o mundo espiritual já tinha falado com a lei de progresso. Não ocorre evolução sem progresso e vice-versa. Vocês concordam? Então, mas eu deixo sempre isso aqui para poder ficar mais caracterizado e até também prestigiar o próprio Darwin, porque ele tem a sua parcela na contribuição do entendimento desse progresso, né? Dessas conquistas. Então, este empreendimento mais significativo na direção da evolução a ser conquistada por quem? Por cada um. Por isso que os méritos não é de meu pai, não é de minha mãe, é meu. Quem conquista sou eu, com a minha determinação, com a minha abnegação, com os meus vícios, com as minhas virtudes. E esse mecanismo é o mecanismo que o Espírito está buscando para transformar. São esses mecanismos, a vida de relação. E isso vai ocorrer como? No mundo espiritual? Sim, ocorre. Mas ele precisa ir para a condição humana. Ele foi criado espírito e precisa buscar a condição humana. É na condição humana que nós experimentamos o exercício prático do nosso livre-arbítrio. É onde nós vamos saber enfrentar o bem e o mal e optar para onde eu devo seguir. É esse o mérito, não é? Ah, Deus deveria ter me gerado perfeito, né? Para eu não estar nessa tribulação. Que mérito teria? É a mesma coisa de eu pegar um montão de dinheiro e dizer assim, tome aqui, ignorante, vá. Ele vai pipocar tudinho. Ele não vai saber valorizar, ele não sabe o que é aquilo. Ele vai dizer, eu posso comprar tudo de bombom, ele vai comprar tudo de bombom. Mas na hora que eu chego e digo assim, olha, está aqui, olha, veja, eu estou lhe entregando. Aí o sujeito balança e diz, olha, eu tenho a responsabilidade com isso, porque se eu não der o destino que eu devo dar de dignidade, isso vai me pesar muito, vai me fazer falta. Não é assim? Ou não? É esse o contexto das nossas, uma analogia bem grosseira para que nós possamos entender. Correto? Então, a origem do espírito passa por esse mecanismo e ele então busca a condição humana por intermédio da encarnação. É na encarnação, que é o primeiro momento da existência física, que o espírito começa a fazer o vai e vem. Um momento está no mundo físico, daqui a pouco a morte vem, ele volta à verdadeira casa, mas olha, precisa conquistar mais, retorna novamente, aí já são os processos reencarnatórios. Essa chegada ao mundo físico, como é que isto vai se desenrolar? Que é esse momento auspicioso, o momento da constituição humana, né? Porque nós vimos, criado pelas mãos de Deus Espírito, princípio inteligente do universo, puro e simples. Mas na hora que ele vai buscar a condição humana na sua primeira encarnação, ele precisa, olha, tirar do mundo que ele vai existir a porção energética do fluido cósmico, a porção daquele fluido, a porção de energia necessária para formar o seu perispírito. Sabe por quê, pessoal? Porque espírito nenhum, aqui agora, se o espírito chegasse, quisesse fazer essa cadeira correr, ele somente é um espírito, ele não faz. Mas ele tem que ter isso aqui. Perispírito. Aí é que está. Porque aqui está o contexto material do espírito.
Porque espírito não é matéria. Viu, pessoal? Essa coisa, uma centelha de luz. O espírito não é centelha de luz, não. O espírito manipula a luz. Ele que pensa, ele que tem vontade, ele que tem livre-arbítrio. Ele é um ser imaterial. E quando nós falamos de luz, estamos falando de matéria. Energia. Energia é matéria. E o espírito não é energia. Ele manipula as energias. Então ele cria, olha, com o seu pensamento, que o espírito não precisa de braço, não precisa de perna, né? Não precisa de avião, não precisa de carro. Ele se propaga com o pensamento. Ele com o pensamento, ele tira do mundo que ele vai existir pela primeira vez. Que aí você pergunta, quando é que foi a minha primeira encarnação? Pergunta ao mundo espiritual, ele simplesmente responde assim, olha, a primeira encarnação de quem quer que seja é meramente quimérico. Isso significa dizer o quê? Que somos milenários. Que somos milenários. Né? Então, lá a primeira encarnação, eu como espírito, tirei do mundinho que eu fui existir, elaborei o meu perispírito. Por que perispírito? Pere, em torno do espírito, em torno do princípio inteligente. Energia em torno do princípio inteligente. Esse perispírito é matéria, olha, é o mesmo produto daqui. Só que aqui está diferente daqui na sua estrutura atômico-molecular. Só. Mas a matéria daqui, daqui é a mesma daqui. Essa estrutura atômico-molecular proporciona um arranjo de ponderabilidade. É uma das propriedades da matéria. Né? Dos corpos não vão ocupar o mesmo lugar no espaço. Já que não, ela está imponderável. A imponderabilidade da matéria. Esta imponderabilidade está mais próxima à natureza do espírito, porque o espírito, não sendo matéria, ele está numa situação mais sutil ainda do que isso aqui. Então, para ele chegar na matéria densa, o mundo físico ele é constituído de matéria densa, ele precisa de um intermediário, de uma matéria intermediária, que é o seu perispírito, que a sua energia é onde ele vai registrar todos os seus feitos, tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós imaginamos, tudo aquilo que nós praticamos, olha, está registrado aqui. Por isso que ninguém foge das leis de Deus. Por isso que ninguém foge de responder pelos seus atos. Por isso que o Cristo diz a cada um segundo as suas obras. Porque, olha, aqui está a nossa caixa preta, pessoal. Se eu pratico aborto, eu estou praticando aborto a nível do meu corpo físico. Está refletindo a deformação do meu ato criminoso nas minhas energias perispirituais, que vão me acompanhar a vida fora. Para me perseguir? Não. Para exercer a minha corrigenda. Para me reeducar. Que aí é onde nós vamos ver a misericórdia de Deus, que Deus não está aqui para condenar ninguém, não. Ao contrário, está para resgatar. E o resgate de Deus é através do mecanismo da reeducação. Sempre. E essa reeducação é pelo mecanismo da reencarnação. Reencarnação é para isso. Para reeducar o espírito. E aí nós vamos ver, olha. Então, quando ele elabora o seu perispírito, ele está pronto para chegar à vida física. E aí ele vai chegar à vida física através do corpo físico. Esse santuário sagrado do Espírito para cumprir os desígnios de Deus na vida atual, na vida presente, na vida densa, na vida do exercício do livre-arbítrio. Aqui. O corpo nesta coisa enfadonha, desprezível como nós estamos dando a tonalidade, maltratando isso, depois, eu não sei porque eu estou assim, eu não sei porque está assado, sabe? Porque você está o quê?
dilacerando o patrimônio que lhe pertence de modo transitório, porque você não traz ele e também você não leva ele. Aí está a verdadeira propriedade. Qual é a verdadeira propriedade de cada um de nós? Tudo aquilo que nós trazemos e levamos. E aquilo que nós deixamos, que aqui quando chegamos encontramos e saímos deixamos, não nos pertence, é transitório. E o corpo físico é este bem transitório importantíssimo para que se cumpra a vida física. Pois bem, aí está a constituição humana: espírito, perispírito, corpo físico. Cada um conhecido de modo prático, de modo possível, imaginário e prático mesmo. E como é que o espírito, criado por Deus, buscando a condição humana, chega à vida física? Maternidade. Esse fenômeno tão sagrado, ele está sendo tão conduzido, tão altado. Eu posso dizer assim. Porque o que nós estamos vendo de maternidade e também de paternidade irresponsável está dando dó. Essa coisa de ficar, né? Agora eu ficar, eu não sei aonde vai parar, com tanto ficamento. Correto? E as consequências são as mais drásticas possíveis, a título de modernidade. Modernidade que nós estamos servindo de massa de manobra para intentos obscuros, seríssimos, e que estão nos comprometendo na própria organização social. E a maternidade, pessoal, é o único mecanismo, que o espírito pode chegar à vida física, e que estão querendo subverter a ordem aí, com explicações não procedentes. E outra, não fale muito não, que é preconceito, não tem nada de preconceito. É uma inverdade e é uma falta de respeito para com o princípio da naturalidade. E uma confusão na cabeça daqueles que estão chegando e que precisam de exemplos e de conceituações plausíveis e esclarecedoras, e não está sendo feito. Este é um grande problema. Então, a maternidade, pessoal, é esta porta que se abre para a chegada do espírito à vida física. É uma expressão sublime de virtudes que a vida reserva ao espírito encarnado na condição de mulher, porque só o espírito encarnado na condição de mulher. Só e somente só. Porque é nesta condição que ele terá a oportunidade da experiência de ser mãe. E vocês perguntam, mas por que o espírito na condição de mulher? Porque só existe, dentro do contexto de existência, homem e uma mulher. Não existe outra alternativa. O espírito, quando ele é criado por Deus, ele não é homem nem mulher, viu, pessoal? O espírito é assexuado. Por isso é que ele busca a condição humana para poder adquirir, transformar suas limitações, mas esse mecanismo vai obedecer uma ordem natural. Ele não sendo sexuado, ele não possui sexo, porque se o espírito possuísse sexo, ele geraria espírito. E espírito não nasce de espírito, nasce da onde? Quem é que cria o espírito? Deus. Agora, o corpo gera o corpo. Tá certo, pessoal? Olha que mecanismo fantástico, racional e lógico. Não é que tenha fé, porque é assim, e não explica nada, não. Tenha fé, tenha consciência e busque os conceitos lógicos e racionais
dentro da própria ciência. A doutrina espírita, antes dos conceitos científicos, já mostrava isso com muita clareza. Então, o espírito chega e vai buscar o corpo que se adeque à sua necessidade de conquista e de transformação daquelas limitações. É o espírito, na hora que ele busca a sua existência física, é ele que vai determinar. E vocês vão ver uma coisa interessante. Ele que vai determinar, olha, com o seu psiquismo, com a sua necessidade evolutiva. Por isso que eu sempre, quando eu vejo essa turma, porque eu faço, porque eu aconteço, porque mulher comigo é no beliscão, porque mulher comigo é embaixo do sapato, eu digo, calma, machão. Calma, porque conhecendo a sua origem eu já vi tudo. Qual é? O que é que eu já vi? É que ele não sabe. É que ele não sabe que ele é espírito imortal. E como tal, hoje ele está animando um corpo masculino, mas pelo mecanismo da existência e da reencarnação, amanhã poderá estar animando um corpo feminino. Então ele prepare a saia rodada para a reencarnação de agora. Porque, pessoal, que mérito tem o espírito se ele somente existir na condição de homem? Ele vai ter o domínio de experiência só como homem. O que é que ele vai perguntar? E a outra vertente? Porque quando nós vamos ver o espírito investido na condição de mulher, olha para aqui, essa grande oportunidade da experiência de ser mãe, só o espírito da condição de mulher. É onde, olha, nós vamos ver esse espírito na condição de mulher praticando, olha, sentimentos de amor. O homem não pratica, pratica. Mas aqui, olha, é um pouquinho diferente. É de sensibilidade, é de atenção, é de cuidado, é de zelo. É tudo isso aqui, pessoal. É carinho, é ternura, é respeito, é zelo, é responsabilidade para com aqueles que Deus está lhe confiando como filho. Hoje a sociedade está sofrendo, lamentavelmente, a carência da presença maternal, porque está uma maternidade mecanizada. Se der Deus, se não der eu parto para outro, se não der... É assim. Uma vulgaridade em torno de um ato tão auspicioso como é a maternidade, uma banalidade de estremecer em relação à vida. E aí onde nós vamos ver, né, o espírito investido na condição de mulher, ele sendo mãe. Como amanhã ele poderá estar investido na condição masculina e ser pai. E quando Deus cria o espírito, ele não cria pelo meu prazer de criar, é porque nós fazemos parte da obra da sua criação. A finalidade de nós existirmos é esta, pessoal. Por isso é que nós desenvolvemos o processo do progresso, da escala evolutiva, do aprimoramento. É porque nós somos parte integrante da obra da criação. E vamos mudar o contexto na hora que temos essa consciência. E a maternidade é esta porta que se abre. Mas como é que o espírito investido na condição de mulher chega à maternidade? Por isso aqui, concepção. É aí que começa a morar o perigo. É aí que nós vamos ver as criaturas se comprometendo com a prática do aborto. Porque a concepção, ela marca o início da vida humana. Esse momento aqui, olha, de zigoto. O que é zigoto? Zigoto é a união do gameta masculino com o gameta feminino. Este momento ocorre que a mulher não consegue nem perceber. Ela vai perceber já
transcorrido um certo período de tempo. Aí vem a academia para tentar despersonificar o ser, como lá na introdução, os espíritos falam o quê? A tentativa de matar uma criança. Fala criança. Então, na hora que espermatozoide e ovócito se uniram e formou o zigoto, está aí uma criança, pessoal. Porque a partir daqui, até o ponto, vamos dizer assim, dessa criança chegar ao mundo e gritar, dizendo eu estou aqui, é mera somente transformação, ou seja, desenvolvimento, mas o ser está ali presente. Aí o que vem a academia para desmerecer a personalidade que aqui se encontra, para tentar estabelecer a validade do abortamento, criou isso aqui, viu pessoal? Isso não existe, pré-embrião, que é o período que vai do início da concepção, que a concepção ocorre em questão de horas, não viu? O espermatozoide adentrou aos dutos tubários, ele vai lá e vem ao encontro do ovócito. E ali, 4 horas depois, eles estão já se unindo e seguindo já para a caminhada uterina. Este momento chamado de pré-embrião pela academia, pela ciência, que vai deste momento aqui até 14 dias depois da concepção. Sabe para quê? Tem essa denominação? Para pesquisa em células de troncos, principalmente. Então, quando eu vou para a pesquisa de células de troncos, né? Aí o que acontece? Eu estou exterminando. Aqui fica muito mais fácil eu dizer, eu estou pesquisando células de tronco e um pré-embrião, do que dizer, eu estou matando uma criança para pesquisar. Que tal? E hoje é a própria academia, dentro da bioética, que está brigando contra essa denominação aqui. Que isso aqui não existe. Existe isso aqui, zigoto, e todo o processo que vai do zigoto até a 8ª semana é embrião. Da 9ª semana em diante até o nascimento com 36 a 40 semanas é feto. Acabou. Para desmistificar exatamente isso aqui. E muita gente está embarcando nesta, né? Quando nós ouvimos falar da questão do aborto. Não, interrompeu a gravidez. Não soa muito mais agradável que dizer assim, matei uma criança, retirei uma criança. Não, o aborto não foi o aborto foi a retirada de um embrião. Soa muito leve, né? Do que dizer assim, eu covardemente matei uma criança. Do que eu pegar uma arma e chegar num indivíduo e agredi-lo, matá-lo. É crime seríssimo. Imagine a um ser que está enclausurado, que não tem para onde correr, e eu levo um instrumental para lhe extirpá-lo. Mais covardia ainda. Covardia em cima do crime hediondo que nós estamos praticando. E é esta modalidade que estamos sancionando nesta sociedade anárquica. Porque aí agora, direito da mulher, o direito da mulher precisa ser muito bem respeitado, nós vamos ver aqui, e como deve ser respeitado. Agora, é praticando crime, ela está se desrespeitando e se comprometendo diante da lei da vida. Por que, pessoal? O aborto é este crime hediondo, porque olha, quando ocorre a concepção, o espírito
já começa a se unir, olha, ao corpo, que aqui já começa a transformação da existência do corpo. Por isso que eles estão falando lá, você está matando a criança que vai nascer, porque você está cesseando o espírito que está se ligando a esse corpo, de chegar para quê? Para a trajetória evolutiva, que é a vida física. A união do espírito ao corpo começa com a concepção. Concepção é esse momento do surgimento do zigoto. Mas só esta união, ó, vai passar. Isso aqui, pessoal, esse momento de pré-embrião, isso é menor do que uma cabeça de alfinete, viu? Isso aqui já tem o quê? Em torno de umas 20 células, porque ela começa a sofrer as suas divisões, né? Para poder ir para essa estrutura. Isso aqui, sabe quanto tempo tem? Diga aí, chuta aí. 27 dias. Eu pergunto a vocês, qual é a mulher que às vezes 27 dias sabe que está grávida? Depois do ciclo menstrual ter interrompido? Não. O ciclo menstrual nunca é correto, não é perfeito, às vezes ocorrem variações para 3 dias, para 5 dias. Não. Quando a mulher vai às vezes buscar o teste de gravidez e tudo mais, já tem o quê? Mais de 28 dias, mais de 30 dias, ó, ao estágio em que ele se encontra. Então, aí a união, né, está se desenrolando, se fortalecendo cada vez mais. A união desse reencarnante, com esse nascituro, está se fortalecendo por esse mecanismo, um mecanismo natural, a tal ponto que desde o instante da concepção, o espírito se liga ao corpo, né? E tudo é desenvolvimento. Toda a situação que a criança adquire de crescimento é desenvolvimento. E esta ligação vai acontecer com o nascimento, que é o momento que ele chega à vida física propriamente dita, e vai se ampliar. Este laço vai estar fortalecido, fechado, encerrado no processo reencarnatório, quando a criança atinge os 8 anos de idade. Olha que mecanismo magnífico. Por isso que as crianças, quem nunca viu a criancinha dizer assim que está brincando com um amiguinho? Olha, tem um amiguinho aqui, que às vezes tem muita gente que tem casos de ser tão aguçado que a família pensa que a criança está maluca, né? Né? Minha neta sentava comigo assim no sofá e fazia: vovô, tira minha foto aí. Quem, Dedê? Eu, você e palhaço. Quem é palhaço? Ele está aí do lado. Ah, é palhaço. Sim, nosso amigo. Era assim. Nós viajávamos para o interior, quando saíamos, ela dizia: vovô, o palhaço vai ficar aqui, viu? Ele fazia o quê? Tomando conta da casa, ela pequenininha. Ela que dizia. Sentava, conversava com o palhaço. Era palhaço e brother, né? Era palhaço e brother ali naquele canto, né? Cantinho sagrado deles. Era papos homéricos. E vocês estão pensando que era quadro lúdico? Não era, não. Eram os amigos do mundo espiritual que estavam ali. Ela estava ali com seus 5 para 6 anos. Estava no fortalecimento dos seus laços espirituais. Então a criança vive mais o mundo espiritual do que o mundo físico. É uma das marcas do processo reencarnatório. E nesse momento, nessa fase, muitas crianças têm reminiscências importantíssimas. Teve um caso em Salvador que uma família se deparou com o filho, né? A mãe passava ali pelo mercado da Sete Portas e ele estava no carro, no banco de trás. Quando eles passaram, ele virou: mamãe, pare aí. Ela: o que é? Pare aí. Ele falou: mamãe, foi ali que o ônibus passou por cima de mim. Foi um transtorno. Foi um transtorno? Menina, foi mamãe ali. E ele ficou com aquilo. Marcou. A reminiscência aflorou.
Ah, foi parar em psicólogo. Nada. Deixa o psicólogo lá. Porque o psicólogo já viu o inconsciente que sai tudo que não entrou. Olha, é uma confusão. E aí vamos para um passezinho, vamos estabelecer a prece dentro de casa, fortalecer os laços fluídicos das simpatias amigáveis. E aí tudo se normalizou. Tranquilo. Aí o tratamento, não tem nada de tratar a criança, não tem nada de levar para a desobsessão, não tem nada de botar em meio de nada. É um perigo estimular faculdades mediúnicas em pré-adolescente ou adolescentes mal assistidos. Então, e criança, pré-adolescente e adolescente mal assistido, não estimule mediunidade, porque pode desequilibrar. Então, o processo de transformação, principalmente as transformações vindas hormonais. E o que é a mediunidade? É a faculdade humana natural, que tem muito dos impulsos da organização hormonal da criatura humana, certo? Então precisa ser muito bem conduzido isso. E a concepção, ela então já nos dá aí, olha, um direcionamento. Se eu vou intervir aqui, eu estou indo transmitir as leis de Deus. Quer ver? Aí. Nós vamos ver isso com os procedimentos abortivos que estão por aí. Todo mundo sancionando, querendo realmente efetivar essas intervenções. Na questão 359 do Livro dos Espíritos, eles falam sobre o aborto terapêutico. O que é esse aborto terapêutico, pessoal? É aquele aborto que a doutrina espírita mostra não como crime, mas se torna necessário quando a gestação coloca em risco a vida da mãe. Então, neste momento, ele diz o seguinte: a vida que está chegando está passando pelo processo e a vida que está gerando, ela está consolidada. Então, priva-se a que está chegando, porque faz parte do mecanismo dele até de expiação e também da própria mãe, mas preserva a vida dela para ela dar continuidade. Então, este aborto são chamados aborto terapêutico. Se bem que o homem, conhecendo esse mecanismo, inventa um aborto terapêutico. Então, às vezes a gravidez normalíssima está aí, chega lá um diagnóstico, gravidez ectópica. A gravidez ectópica é aquela gerada nas trompas, tá? E aí tem que ser retirada. A grande maioria tem que ser retirada. Mas mentira, às vezes é gravidez normal. Aí está o crime. Aí está o crime. Tem deliberação em praticar o aborto. Quer interromper a gravidez, quer extirpar a criança, é crime. Nós vamos ver o aborto por estupro. Isso aqui é uma outra problemática, muito sério, não é fácil. A carga emocional psicológica da mulher que sofre um crime hediondo desse é de muito respeito, precisa ser muito bem conduzida, muito bem assistida. Mas tem um detalhe. Como é que Deus permite que isso ocorra? Outro, o jeito é fazer o aborto. Aí pergunta-se, quem é que cometeu o crime? É o ser que está sendo gerado? Olha que cruzilhada. Então, é um caso que precisa ser muito bem analisado, ser muito bem discutido, porque a criança que está chegando é um ser individual como outro qualquer. E ele não cometeu crime algum. Se ele não cometeu crime algum, por que ele vai ser tipado? E tem se provado muito de que isso em estatística, os filhos dos estupros são geralmente indivíduos que trazem para a vida
resoluções, determinações e exemplos magníficos. Muitas mães que sofreram essa desventura e que deram sequência à gravidez, hoje dão depoimentos marcantes de que Deus lhe deu joias preciosas. Imagine. Porque aí o que mostra? De que o ser, ele não cometeu crime algum. Ele não é criminoso, ele não é maledicente. Ele está ali experimentando até uma situação de adversidade, até como um processo expiatório para o seu crescimento. Então, por isso que a bioética entra e diz que é de muita complexidade. Nós vamos ver um outro momento em relação a esses procedimentos abortivos, é o chamado aborto econômico. A China fez muito isso, hein, pessoal? Abortos coletivos, para quê? A título de que o mundo tinha fome, aquela ideia de Malthus, né? De que quando o alimento crescia em uma progressão aritmética, a população numa progressão geográfica. E cometeu, o Japão também cometeu, é o chamado aborto econômico, a título de o mundo não passar fome. Mas em contrapartida, Deus nos deu a inteligência, não foi para praticar o aborto. Porque quando é que nós, olha, praticamos o aborto, cometemos este ato hediondo? Quando interferimos no momento que já concebeu. Por que não evitar a concepção? Por isso Deus nos deu a inteligência. Os outros animais, eles são regulados, não é? Pelo instinto. Nenhum ser, nenhum animal pratica sexo fora dos seus ciclos instintivos. O único animal praticante do sexo, a hora e ao bel prazer, é o homem. Por quê? Porque é o ser que pensa. Os outros animais, eles só têm o ciclo no seu processo de instinto, né, lá no seu período, e também tem como controle o quê? Os seus predadores. E quem é o predador de nós mesmos? Nós mesmos. Quando praticamos isso, então predamos. Predadores antinaturais. E Deus nos deu a inteligência, foi para isso? Foi para evitar que chegasse a isso. Então, Ele nos facultou a condição de desenvolver tecnologia. Hoje nós estamos vendo que o campo está aí atendendo cada vez mais, multiplicando a sua produção com os recursos tecnológicos que a ciência existe para isso. Então, podemos alimentar o mundo? Podemos. E podemos ter a situação do mundo em relação ao nascimento controlado? Devemos. É responsabilidade. Para que não se chegue a outras situações. É onde nós vamos ver a questão do aborto eugênico. O que é eugenia? Limpeza, né? É aquela ideia que o louco do Hitler pensava de uma raça pura. É quando nós assistimos muitos daqueles casos de mães gestando crianças com anomalias e que aí, Deus nos acuda. É um monstrinho, não é um monstrinho. Tenha calma. Tenha calma. Os nasce-mortos, que são aqueles seres que nascem descerebrados, mal vivem 48 horas. Mas já tem casos que a literatura hoje já nos mostra desses indivíduos que nasceram e viveram mais de 48 horas. Como explica? E viveram mais de 48 horas
dando exemplo de estímulos. Tem um caso mesmo onde a avó acompanhou esse Natimor, né, durante todo o período que ele sobreviveu, que foi de 15 dias, e quando ela chegava, ele tinha reações de simpatias. E aí, como explica? De onde vem isso? Porque mostra ali a existência, antes do corpo, de um ser. Quem é esse ser? Nós como espírito. E que está ali naquele corpo, tido, né, como deformado, como idiota, como imprestável, percorrendo um momento, um ciclo, um período e aprendendo. Então, quem sou eu para chegar e dizer assim, não tem jeito não, mata, desliga o aparelho. Quem sou eu? Quem sou eu? A ciência já deu outra palavra? A ciência conhece tudo? Não conhece não. Então nós não podemos, mas não acha que é um martírio? Quem somos nós, com a nossa ótica limitada, para julgar a misericórdia e a perfeição de Deus? Se Ele está ali naquele leito, enfrentando aquele tido percalço como nós estamos entendendo, e Deus está permitindo, então Deus seria injusto, seria um carrasco. E se Deus é justo e misericordioso, porque aquilo ali está beneficiando aquele ser em uma instância que nós não sabemos compreender. E isso nós vamos constatar quando as vozes do além-túmulo nos trazem informação a respeito da assistência sobre esses indivíduos. Quando eles mesmos, após desencarne, relatam os tidos suplícios, que não eram suplícios, mas como uma grande oportunidade de crescimento, onde eles experimentaram a compaixão e o sentimento de solidariedade daqueles que estavam no seu entorno, que ontem tinham sido desafetos, inimigos ferrenhos. E aí? Olha como o mecanismo da vida é grandioso e nós precisamos nos inteirar cada vez mais. E esses procedimentos abortivos, né, eles nos remetem a esta reflexão, para que nós saibamos chegar e dizer: o direito da mulher tem que ser respeitado. A mulher tem que abortar, ela vai se comprometer. Não, mas o corpo é dela. Ela faz o que ela quer com o corpo. E é dela mesmo, o corpo é meu. Eu quando cheguei aqui, eu trouxe meu corpo, não foi? Ou minha mãe e meu pai que me deram. Porque eu como espírito existia antes. O corpo é uma doação através da carga genética que meu pai e minha mãe me doaram. E é tanto que quando eu parto, ele sucumbe, ele volta às suas origens. Então, essa coisa do direito ao corpo, concordo, respeito muito a questão do direito da mulher. Mas o que é que precisa ser mostrado para a mulher, para que elas não entrem nesta corrida desequilibrada psicológica que está aí nessa sociedade do momento, desta falsa luta de direitos? É de que é preciso respeitar os seus direitos, muito, mas é preciso que elas antes respeitem do nascituro, ou seja, não se pode respeitar o direito das mulheres sem prescindir ao direito da vida do nascituro. O que é esse direito da vida do nascituro? O que é que nós vimos antes aqui? A concepção. Porque depois que eu concebi, é que eu quero direito. É a mesma coisa. É a mesma coisa. De eu hospedar alguém, depois que eu hospedei, eu digo: olha, saia que eu não quero você aqui não. Eu não tenho mais lugar, está tudo tomado, eu não tenho onde para ir. Vou ficar no meio da rua, é problema seu. Por que você não deixou antes eu procurar se inteirar se eu podia ficar, antes que os outros ocupassem os outros espaços para eu poder?
não ficar desabrigado. É a mesma coisa. Porque o que é uma criança? A criança é propriedade minha como filho? Não é. Nós vimos como espírito, sai da mão de Deus. Nós oferecemos um corpo. Passamos a ser o quê? Depositário fiel ou infiéis de alma. O pai e a mãe não são proprietários dos filhos. São depositários de alma, pessoal. E como tal, não pode chegar e dizer assim, ó, agora eu não quero mais essa gravidez. A Inglaterra vive um problema seríssimo. Sabe o quê? É muito alto o índice de aborto nas gravidez assistidas. Devido a que a mulher parte para a inseminação, né? A família, a mulher e o marido, partem para a inseminação, é a chamada gravidez assistida, e daqui a pouco a mulher se separa, aí a mulher vai, olha, não quero essa gravidez não, vai lá e descarta. Minha gente, que mundo moderno é esse? Que mundo civilizado é esse? Olha como nós ainda temos muito que andar. Por que eu não parei antes e dizer assim, o que é uma gravidez? É isso que nós precisamos trabalhar na cabeça das nossas crianças. E não esse besterol que estão aí, em um contexto social inverso, procedente de um mundo materialista, onde mostra que todos os fenômenos se explicam como um fenômeno material, e não é. Essa sociedade onde as escolas estão embarcando num processo de sugestão em criancinhas que sexo para eles é igual ao espírito. O espírito, ele é assexuado. Assim, pega uma criancinha de 2 anos, bote ele, menino e menina, não tem problema, pode chamar a atenção a diferença anatômica, pura e simples. E olhem lá, hein, se chamar. Mas nós estamos vendo o quê? Um processo didático de poder formatar já as pronúncias daquele ser. Isso é crime, pessoal. E precisamos saber colocar, porque estão se dizendo também preconceitos. Quem assim está a colocar, a apresentar, mas nós precisamos apresentar de modo científico, contestar de modo científico. Quando nós falamos de que o espírito não tem sexo, a ciência reitera. Quando ela diz que a concepção ocorre nesse processo até a 7ª semana é que vai começar. Quando é que o médico, ao fazer a ultrassonografia, diz, olha, é menino ou menina? Sempre depois das 4 semanas, não é isso? Sabe por quê? Porque antes, o zigoto, ele traz na sua formação os 2 sexos. São as gônadas indiferentes, que são bipotentes, melhor dizer, bipotentes, que traz, olha, as 2 tendências. Então, olha o que o mundo espiritual falou, de que o espírito não tem sexo. Não tem. É tanto que a concepção mostra, é concebido, não é concebido já menino, concebido menina. Vai haver a predominação a partir do estímulo da gônada referente. Quando ela vem indiferente, depois ela começa a se diferenciar a partir da carga genética. Que carga genética é esta que a ciência ainda não domina, não conhece? Por isso que nós não conhecemos direito o genoma. Porque o homem ainda não tem a condição moral para poder manipular esta essência que é o genoma. Porque é a partir desta carga desta carga genética, que vai se pronunciar o sexo masculino ou feminino, com X ou com Y. Não é isso? XY. O mundo espiritual já nos falava. E aí como é que aparece a academia
de modo desinformado, dizendo que nós temos que imputar, deixar a criança. Uma juíza estava questionando sobre isso dentro do colégio do filhinho dela, que um papai, não, a filhinha dela que estava sofrendo bullying, mas porque gordinha, é isso, aquilo, aquela coisa, tá lá, a turminha, né, que no meu tempo não tinha nada disso, meu tempo era mangar, ficava mangando de mim, aí ele mangava de mim, eu dava um pisadelo no pé dele e acabava a mangação. Agora é bullying, é tanta coisa, e começa essa desorganização social. Aí ela começou a se preocupar, né, em relação à filhinha. Então, a coisa sanou, sabe por quê? Porque apareceu um menininho lá, onde o pai virou e já sancionou para a professora e pediu ao colégio que pode deixar ele brincar com as bonequinhas dele. Bonequinhas! E aí a turminha já desviou da menina e agora fica na apreciação com o menino. Uma loucura! Uma loucura! E aí pergunta, de onde vem isso? Aí é que nós precisamos ver, viu? Procura Karl Marx e Engels, lá com o materialismo utópico histórico. Isso aí faz parte da organização de Karl Marx, em o que desestruturar a família. E ninguém está questionando, tem que questionar os acadêmicos, os tidos pedagogos, que estão fazendo vista grossas e batendo palma para poder ficar bem com sistemas. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Graças a Deus, a Sociedade de Pediatria Americana está levantando de modo muito forte, viu? Muito forte, falando sobre essas discrepâncias. E isso tende a tomar um rumo de equilíbrio. Isso é uma loucura. Uma loucura. E a doutrina espírita já nos falava de que esta coisa precisava ser muito bem buscada, como é o direito das mulheres. Então, mulher, se não quer cometer o aborto, tem os recursos de não conceber. Não é o recurso também para aniquilar a concepção, mas é para evitar a concepção. É o controle da natalidade. Não? E aqui, olha, o zigoto, antes de formar o zigoto, está obsediado, isso. Está obsediado, viu? Tem que fazer desobsessão dele, ó. Não tem nada, não. Tá vendo? Tá certo? Não, estou dizendo a luzinha. Não, não tem nada, não, tranquilo. Fique tranquilo, a gente faz a desobsessão depois. Então, ao chegar ao zigoto, qualquer intervenção é criminosa. Então evite antes de chegar ao zigoto. Evite conceber. E como é que fazemos? Dentro, desenvolvido de princípios de valores morais, ele é plenamente aceito. Então, a questão anticonceptiva, desde que não vai interferir no mecanismo, é moralizador. Que é aquilo que nós falamos. O animal em si, ele é regulado por ciclos instintivos e predadores. Mas o homem é regulado, sabe o quê? Pela razão. E aí envolve a responsabilidade pelas consequências morais. Considerando que a mulher não é um mero instrumento reprodutor, então ela tem direito e deve fazer valer o seu direito. Vai fazer valer o seu direito é não se deixar conceber, para depois ter que expulsar, porque quando assim ela faz, ela está violentando um outro ser que tem direito sobre ela. Passa a ter o direito sobre ela. E as legislações estão engolindo isso. Não, é o direito da mulher. Sim, não deve ser negado o direito da mulher, não.
Ao contrário, tem que fortalecer, mas fortalecer educando ela para que não chegue, olha, a este ponto aqui, porque aqui está todo o ponto inicial. E depois de ocorrido isso aqui, qualquer intervenção é criminosa. Porque os recursos da ciência estão aí para serem utilizados. A ciência está aí para ser buscada. Mas a ciência está sendo buscada para quê? Para matar. Fica mais fácil. Atende aos nossos desprazeres e sensualidades. E tudo isso precisa ser trabalhado no seio familiar. Tudo isso que nós falamos aqui passa pela educação no ambiente sagrado do lar. A paz do mundo, já nos fala o Cristo, se inicia sob as telhas que nos abrigam. Nós não vamos encontrar paz em canto algum, senão dentro de nós mesmos, a partir daquilo que nós desenvolvemos. É a família o primeiro grupo social do qual fazemos parte. Esse grupo social é que vai organizar, formatar um contexto social, e cabe aos pais na convivência familiar a tarefa de guiar os seus filhos pelo caminho da educação moral e intelectual. E nós estamos ficando aí a desejar. Porque todas as experiências que partilhamos no ambiente do lar, no seio familiar, nesta vida doméstica que é o grande exercício de cidadania, nós não podemos falar em ser cidadão sem ter o contexto da existência familiar. Tudo isso, desta vida doméstica importantíssima, é onde nós vamos desenvolver, esses sentimentos altruístas. E que tornam-se material rico, como está aqui, pessoal, e profundo, que iremos trabalhar para conquistarmos os valores elevados que nós estamos tanto falando aí, que está faltando. Depende de nós. Porque quando isso aqui é negligenciado, as consequências do aborto é tenebrosa. Tanto homem como mulher viram cúmplice de uma desorganização psíquica, energética tão degradante que a deformação dos seus campos fisiológicos, principalmente o campo genésico, é contundente. É onde nós vamos ver, eu gostaria tanto de ter um filho, não consigo. Os conflitos, os filhos inimigos que nos chegam, os adversários gratuitos que se instalam em nossas vidas. Eu nego no seio familiar, no meu seio familiar, a chegada dele, mas ele vem e nasce ali na casa do vizinho. Cresce e daqui a pouco ele está dentro da minha família. Esse menino vi nascer, vi crescer, mas hoje está aqui, é meu genro, é meu isso, é meu amigo. Se rebelou. É o filho que ontem eu expulsei das minhas entranhas, extirpei com a força do ferro. E quando assim procedo, são as experiências que nós geramos, as experiências de adversidade. Porque iremos gerar ódio, rancor, desespero, angústia naqueles que aguardavam a oportunidade da existência física para se redimirem diante de Deus. E nós lhes cerceamos esta oportunidade grandiosa de eles se reconciliarem e traçarem, no contexto da vida, a caminhada majestosa para todos nós triunfarmos como filhos de Deus. Esta é a grande razão de não ao aborto. O aborto é este mecanismo hediondo que precisa ser varrido dos nossos meios. Por consciência, não porque alguém disse,
mas porque dentro da prática nós temos aí as respostas condizentes, racionais e lógicas. Façamos as nossas reflexões e busquemos na misericórdia de Deus a resignação para enfrentarmos os nossos desafios. Muita paz.